Nós já noticiávamos aqui há alguns dias a saída do Júnior Alonso, né? Foi disputar agora a Copa do Mundo, não volta para o Atlético no segundo semestre, mas o seu substituto já está contratado. Não é isso, o repórter Pedro Abílio? Nos conte quem é. Bom dia. Muito bom dia para você, Nath, para quem acompanha a gente aqui no Tiro de Meta. O Atlético anunciou que acertou bases salariais para a contratação do zagueiro Léo Duarte, jogador de 29 anos, que estava no Istambul Başakşehir, da Turquia. Lá foi quinto colocado na atual temporada, em que também disputou a Conference League, a competição que é a terceira do continente europeu. O Léo Duarte foi revelado pelo Flamengo, também passou pela base do Palmeiras. Em 2018, seu ano de maior destaque no rubro-negro carioca, fazendo muitas partidas como titular, mas o time não teve aquele destaque coletivo, né? Logo foi negociado, como era um jovem zagueiro promissor, com o Milan. Foi para a Itália, ainda jovem, mas não teve muitas oportunidades, já que sofreu muito com lesões ao longo da passagem pela Itália. Chegou em 2021 ao futebol da Turquia e desde então permaneceu no mesmo clube, onde é considerado um ídolo. O Léo Duarte foi treinado por último por Nuri Sahin, ex-jogador turco que fez uma postagem emocionada nas redes sociais. Através de um story, escreveu um texto em que destacou que Léo Duarte se destaca pelo caráter e também pelo cuidado com a parte física, além de ter dito que era um líder dentro do vestiário, o zagueiro de 29 anos, que segundo o Atlético chega por 3 anos e meio de contrato. O anúncio oficial, claro, condicionado aos exames médicos. Ele deve chegar no meio de junho para fazer esses exames e ser confirmado como nova contratação. Portanto, saída de Júnior Alonso confirmada, chegada de Léo Duarte também. O Atlético já tem sua primeira movimentação no sistema defensivo, na janela de negociações deste meio do ano. Agora, a tendência é resolver mais saídas. Igor Gomes desperta o interesse do Red Bull Bragantino. E o Reinier, que boatos diziam, né, poderia rumar ao futebol mexicano, desmentiu as especulações. Diz que vai permanecer no Atlético para o segundo semestre. Há outros jogadores no elenco que podem ser negociados, como por exemplo esse caso curioso de o Dudu não ter feito o 13º jogo na Série A do Campeonato Brasileiro, podendo defender ainda outro clube do Brasileirão, já que o jogador só foi utilizado nas últimas partidas da Copa Sul-Americana. A tendência é de que nos próximos dias haja mais movimentações nas negociações do Galo para o segundo semestre. A sensação é de que vai resolver primeiro essa situação dos jogadores que estão no elenco, mas não estão sendo muito utilizados. Ou seja, primeiro vai resolver saídas para depois pensar nas possibilidades de reforços. Mas tá aí a confirmação, né? Vai conversar nos próximos dias com a diretoria sobre isso. O Atlético da vitória contra o Cruzeiro para o jogo contra o Vasco da Gama melhorou. Segue oscilando e eu acho que tem muito do Barba nisso aí. Primeiro, ele encontrou um modelo que deixou o time mais confortável e que fez com que atletas evoluíssem individualmente. Esse modelo com 3 zagueiros, defendendo com linha de 5, saindo com 3, tendo alas pelo lado, jogando com os pontas /meias pelo corredor central. Apareceram Alan Minda e Cassierra. Bernard termina como um dos melhores jogadores de linha. Aliás, o Bernard, ele fez com que o Atlético não sentisse tanto a ausência do Vitor Hugo enquanto lesionado. O sistema defensivo, o Natanael como um terceiro zagueiro, foi descoberto pelo Barba. Mas mesmo com todos esses pontos positivos, seguiu oscilando. Fez jogos ruins e com contextos específicos. Por exemplo, o jogo contra o Juventude, lá no Uruguai. O Atlético fez um início de jogo suficiente para matar a partida, mas depois caiu de rendimento e sofreu um empate. O jogo contra o Ceará, olha o contexto dessa partida, né? Com 2 minutos o Atlético perdeu um jogador. E aí passou um sufoco danado. Em outros jogos, o Atlético fez o suficiente para resolver até no primeiro tempo, cara. Na derrota pro Corinthians, o Atlético criou o suficiente para abrir 2 gols ali de diferença e fazer um jogo tranquilo e perdeu. Contra o Vasco, a mesma coisa, depois passou sufoco no final, fez uma partida muito boa e sólida contra o Mirassol e venceu, muito boa e sólida contra o Botafogo e tomou um gol no último minuto. Talvez a melhor atuação no Clássico contra o Cruzeiro, venceu por 3-1. Agora,
A impressão que me passa, olhando todos esses jogos, tem algo em comum. O Atlético faz uma primeira etapa mais forte, cria o suficiente para vencer, para abrir uma vantagem não abre, mas quando consegue fazer 1-0, acho que a falta de confiança impera nos atletas e no treinador. Eu acho que bate um medo no intervalo, agora a gente não pode tomar gol. Ao invés de, tamo bem, vamos tentar o segundo? Não. Tamo bem, mas o histórico recente mostra que a gente tem que tomar cuidado para não sofrer o empate. Isso tem acontecido, fora a característica do técnico, que tem muita gente lendo o Barba como sendo o cara mais ofensivo do mundo e ele nunca foi na vida. É característica do Barba. Fazer 1-0 ou 2, se 2 melhor ainda, e dar uma baixada. Recuar, trocar atacante por meia, trocar meia por volante, é característica desse treinador fazer isso. Então, nós precisamos nos adaptar ao Barba, o Barba tentar ter mais confiança no elenco e no jogo que o time dele está fazendo, porque em vários momentos o Atlético estava bem e retraiu demais, acabou sofrendo empate ou passando sufoco desnecessário. Tem que regular, como o Panzi fala aqui, como eu gosto de falar, né? Dentro de casa, fora de casa. E nada melhor que essa pausa aí pra dar uma melhorada. Eu acho que o mais importante, o Panzi falou, já encontrou essa estrutura, né? Tática do time. 3 zagueiros, vamos jogar 3 zagueiros? Vamos. Isso não é ser defensivo. O time do Atlético tá muito mais ofensivo do que antes, né? Porque liberou o seu principal lateral esquerdo ali, que é o Lodi, que tem muita qualidade, chega na frente. Eu acho que tem jogadores em ascensão ali também, né? O próprio Bernard, né? Que não vinha fazendo uma boa temporada e tá terminando agora esse primeiro semestre muito bem, né? O Claudião não gosta que eu elogie mas eu falei, Claudião, eu preciso elogiar o Bernard, só um pouquinho. Tá jogando bem. E eu acho que é importante demais essa pausa aí, cara, pra colocar pra mais treinamentos, pra melhorar mais esse time, aumentar essa competitividade dentro de campo, pra melhorar principalmente também a parte física, né? Pra esses jogadores conseguirem manter o segundo tempo aí na mesma pegada que tem feito o primeiro. Ontem, pela manhã, eu tinha mandado no grupo de membros que o Juan Jesus havia travado a negociação. Ontem pela manhã cedo eu tinha mandado para os amigos lá dos grupos de membros, negociação com Juan Jesus travou, tá? Posteriormente, na live, eu vim e falei aí já publicamente, na live, na nossa live de segunda-feira com o Rhapsody, eu falei, negociação com Juan Jesus está travada. E aí, logo após, também, o Igor Assunção, do 98, trouxe a seguinte informação. Olha isso aqui, gente. Cadê? Tá aqui, Peraí. Abre aspas para o Igor Tepp. Sobre Juan Jesus, a informação é de que houve pressão da família, que é cruzeirense, para que ele não aceitasse a proposta do Galo. A pressão que vem sendo feita ao elenco também corroborou para que a decisão da não vinda fosse tomada por parte do atleta. Essa é a informação do Igor Tepp. Eu não tenho essa informação, estou apenas passando a informação do Igor Tepp. A única informação que eu tenho é, Tanaka, negociação do Juan Jesus está travada. Não entraram em detalhes comigo o motivo pelo qual a coisa degringolou. E ontem também foi dito aí, se eu não me engano, pelo Everton Guimarães, que o Galo poderia entrar na parada. Uma pessoa disse ao Everton que o Galo estaria na jogada para contratar o Igor Júlio, zagueiro que está negociando com o Cruzeiro, assumidamente cruzeirense, né? E aí já virou uma loucura, muita gente marcando, perguntando. Fui atrás e o que me foi dito de forma simples, objetiva e direta. O Galo não tem interesse, não tem negociação, o Galo não vai atrás do Igor Júlio, tá? Então, para descartar qualquer possibilidade, é chance zero. E detalhe, conversando também com algumas pessoas, me foi dito que o time lá do Igor Júlio está pedindo aproximadamente 6 milhões de euros para liberar o atleta. Então, gente, pelo que a gente tem de informação, como é que o Galo vai agir no mercado, e tá claro aí, né? Contratação do Léo Duarte vem, aquele jogador que vem com o contrato encerrado, sem o Galo ter que disponibilizar uma grana de imediato e tal. Então tá muito claro que o Galo não vai investir, já falamos isso no canal por diversas situações, né? Então, sobre o Igor Júlio, o que eu tenho é que não há interesse, não há negociação e o Galo não vai atrás desse jogador, tá? E o clube lá pede 6 milhões de euros aproximadamente, é sem chance do Galo entrar nessa parada. Vamos lá, Lianco vai sair, Tanaka? Não, o Lianco não vai sair. O Juan Tressolde, o Galo não vai comprar mais o Juan Tressolde porque
o Léo Duarte está chegando? Não é a informação que me passaram. Me disseram que o Galo deve sim fazer a compra do Juan Tressoldi. Eu não vou cravar isso aqui, porque não é eu que passo a caneta no papel, né? Não é eu que tomo decisão, não é eu que assino. Mas me disseram que a tendência segue sendo a compra do Juan Tressoldi. Vocês estão entendendo, então? Eu não vou cravar aqui para não me colocar numa situação complicada, porque não sou eu quem toma as decisões, né? Cautela nunca é demais, mas seguimos com a informação que a tendência é o Galo comprar Juan Tressoldi. Então, o Lianco fica, Juan Tressoldi até segunda ordem fica, aí começa. O Vitor Hugo é o reserva do Alonso. A princípio, até o Galo não contratar o tal zagueiro pela esquerda, ele deve ser o titular na zaga pela esquerda. O Alonso já foi embora, né? E aí temos o Vitão e o Ivan Roman. Quem é inscrito do canal e acompanha os vídeos assiduamente, está aqui todo dia, diariamente vendo os nossos vídeos, vai lembrar que eu falei com vocês anteriormente, tem pelo menos 2 semanas, que o empresário do Ivan Roman está autorizado pelo Clube Atlético Mineiro a buscar propostas, a buscar destino para o Ivan Roman. O Ivan Roman, desculpem a palavra, mas está puto com a situação dele de estar reserva. O empresário dele também está reserva. Então os dois estão totalmente insatisfeitos e com o aval do jogador, com o aval do clube, o empresário é funcionário do jogador, o jogador é funcionário do clube, o clube autorizou ao empresário, que foi autorizado pelo atleta, a buscar novos destinos para o Ivan Roman. Então, no momento que a gente está aqui, o empresário do Ivan Roman está no mercado, tentando buscar alguma possibilidade para ele. Então, não estou falando que o Ivan Roman vai sair, mas eu quero dizer para vocês que hoje existe... Hoje não, já tem algumas semanas onde nós já trouxemos essa notícia. Ah, Tanaka, tá requentando notícia. Não, estou reforçando aqui para vocês porque faz parte do assunto. Então, estou fazendo um reforço aqui com vocês. Algo que nós já falamos lá atrás, eu estou reforçando aqui. O empresário do Ivan Roman está no mercado tentando buscar um clube para ele, tá? Se chegar algo bom, o Ivan Roman sai. Se não chegar algo bom, como é que vai fazer? Né? Mas é isso, existe o desejo tanto do Ivan Roman quanto do seu empresário e o aval do Clube Atlético Mineiro para a saída do Ivan Roman para um outro destino, para um outro mercado, para ele poder ter minutagem onde o jogador está muito incomodado com a reserva. Tem jogador que se incomoda com a reserva e tem jogador que está tranquilo em relação à reserva, né? O Ivan Roman é o caso do jogador que se incomoda com a reserva, né? Mas vamos aguardar nos próximos dias o que vai acontecer a respeito dessa situação, ver se de fato o empresário dele consegue trazer algo produtivo para o Galo, algo benéfico tanto para o jogador quanto para o Galo. O Vitão, obviamente, gente, é outro também atleta que deve sim, nessa janela aí, tentar buscar um destino, porque imagine agora o Vitão, para onde que vai o Vitão agora? Olha o tanto de zagueiro que nós temos e o Vitão vai só ficando cada vez sendo a última opção. Então o Vitão também é um atleta que estão procurando um destino para ele, caso chegue algo bom, o Vitão também estará. Caso chegue algo bom, o Vitão também estará de saída do clube, beleza? Valeu, forte abraço, eu fui. Fala galera, chegamos ao fim do vídeo aí do canal, muito obrigado à companhia de todos aí. Galera, vocês que chegaram até aqui, muito obrigado mesmo, tá? Deixa o like de vocês antes de sair do vídeo, dá essa força aí pro canal, tá bom? Ajuda demais. E vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos, tá? Você que é atleticano, você tá no lugar certo, tá? Vou deixar o convite aqui pra você tá aí se inscrevendo no canal, tá? Só não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder nada e dar aquela força pro canal, né? Como sempre, seja muito bem-vindo, mas não esqueça de deixar o like antes de sair do vídeo, tá? O like é muito importante, gente. O YouTube entende que as notícias estão sendo relevantes para todos e continua indicando para mais torcedores do Atlético. Então, o seu like, ele ajuda demais o canal, vocês não têm noção como ajuda o canal. Então, peço com gentileza, com muito carinho, que deixe o like antes de sair do vídeo, tá bom? E verifique a sua inscrição antes de sair do vídeo também, tá? Verifique se o sininho de notificação também tá ativado, para você não perder nada, tá bom? Fiquem à vontade, tá? Fiquem à vontade para estar deixando a opinião de vocês aqui no canal em relação ao que foi falado aí no vídeo sobre saídas e reforços, né? Então, tem até Ivan Roman, Vitão, Lianco rolou na parada. É estranho, Lianco saindo do Galo. Acredito que não sai não, ele já renovou pouco tempo com o Galo, não sai não. Ele não é ele não é um péssimo zagueiro, não é um daqueles, mas também não é ruim. Enfim, o Galo também precisa de zagueiro, então eu acho que pro Lianco sair tem que entrar um que seja melhor que o Lianco, né? Então, o Lianco não sai. Minha opinião sobre saída de Lianco... não, por enquanto não. Por enquanto eu seguraria o Lianco. Mas enfim, deixa a sua opinião aí, o que vocês acham em saídas para possíveis reforços, né?
Esse canal aqui, só para lembrar vocês aqui uma coisa, tá? Esse canal ele traz notícia todos os dias aqui, todos os dias, tá? De domingo a domingo do Atlético Mineiro, tá? Então eu convido vocês a estarem aí olhando os vídeos anteriores, mais recentes. Vocês vão estar vendo aí que esse canal só traz notícia do Atlético Mineiro, tá bom? Então fique tranquilo em relação a isso. Vocês não vão ouvir notícia de outros clubes aqui, principalmente do Cruzeiro, que é aí o rival do Galo. Só Atlético Mineiro. Então, vocês estão no lugar certo. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. E mais uma vez, eu agradeço a todos pela preferência de vocês estarem aqui, tá bom? Vou ficando por aqui, atento às notícias. Qualquer novidade a gente volta e atualiza aqui o canal, tá bom? Forte abraço e até a próxima. Valeu!